CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, antes da gente começar a falar dos golpes, né, que cada vez mais tentam atingir os adolescentes, a gente precisa de cantar parabéns para o CBN Tecnologia, não é mesmo? 14 anos de parceria. 14 anos no ar. Foi uma grande alegria, uma honra para mim fazer parte dessa equipe toda. Nota 1000, viu? Muito bom. A gente é que te agradece pelos ensinamentos e por tanta oportunidade de aprender mais contigo e com a tecnologia, viu? Que muitos e muitos 14 anos a gente bata a palma aqui, hein? Se Deus quiser, exatamente. Viu? Agradecer a vocês, toda a produção aí você, Fernanda, Adalberto, Kennedy, pessoal que faz aí toda a parte da produção do CBN Vitória, e também os nossos ouvintes, né, que participam aí, mandando sugestões, mandando dicas também pra gente, perguntas, né? É muito bom, parceria muito, muito boa. Isso aí. E hoje a gente tem um foco aí voltado para os adolescentes e os golpes. Exatamente, Fernanda. Os adolescentes, eles adotaram, né, os smartphones, principalmente como parte da sua rotina do dia a dia, estão sempre conectados às redes sociais. E os golpistas, né, os criminosos, também já entenderam isso e começaram a criar uma série de golpes, especialmente direcionados para esse público. Óbvio que os adolescentes não são tão impressionáveis como, por exemplo, as crianças, mas ainda assim podem estar sujeitos a algumas dúvidas sobre esses golpes assim. Então, vamos começar falando dos golpes de redes sociais. As redes sociais, elas realmente ocupam bastante tempo da vida ou do dia a dia da maioria dos adolescentes. E é natural, então, que os golpistas usem esses ambientes para aplicar os seus golpes, ou pelo menos tentar aplicar os seus golpes, né? Então, eles podem, por exemplo, fazer a criação de manchetes chamativas de celebridades, por exemplo, fazendo que ou induzindo que o adolescente clique naquele link. Ele podem também fazer um envio de mensagens diretas para os adolescentes através da rede social, fazendo algum tipo de oferta, algum tipo de proposta, algum tipo criando algum tipo de aproximação, né? Ou seja, tentando ganhar a confiança do adolescente, né? Então, essas são questões. Outra questão é de ofertas nas redes sociais também, de produtos e itens que são de interesse dos adolescentes, mas que tenham grandes descontos, pedindo que o adolescente, então, que ficou interessado naquele produto, que ele informe lá seus dados financeiros ou submeta seu cartão de crédito para fazer aquela compra em relação a isso. E aí, basicamente, o golpista ele tem acesso aos dados pessoais do adolescente ou o número de cartão de crédito, com todos aqueles mecanismos de checagem nessa situação, né? Os adolescentes também, muitas vezes, estão em busca de melhorar, né, ou desenvolver na sua profissão que eles escolheram, e aí a gente também vê golpes de bolsas de estudo oferecidas pelos golpistas, tentando enganar, né, os adolescentes, capturando, nesse caso, dados pessoais, nome, endereço, CPF, né, e algum tipo de informação adicional, para que eles possam aplicar algum tipo de golpe usando, né, esses dados que eles coletaram, que os criminosos coletaram, usando o golpe da bolsa de estudos, né, para isso. E aí a mesma coisa aparece também com golpes de ofertas de emprego, né? A ideia é basicamente aí a mesma. E também a questão das fraudes românticas, né? Usando esses aplicativos de relacionamento, os golpistas eles criam perfis falsos do sexo masculino e feminino e tentam aí se aproximar dos adolescentes, querendo gerar um clima mais íntimo com os adolescentes. Aí eles podem, por exemplo, fazer algum tipo de extorsão, ou mesmo fazer algum tipo de aplicação de algum tipo de golpe, mandando algum link, né, para infectar computadores ou celulares das vítimas para isso. Então, como se proteger nesse caso? Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Né? Não, a gente tem vários casos de adolescentes que entraram em crise por causa dessa situação, né? Ou seja, sendo vítima de extorsão, de sextorção, né? Que muitas vezes o golpista, o criminoso, teve acesso a alguma foto íntima do adolescente e ameaça colocar isso na internet, né, se o adolescente não fizer algum tipo de pagamento para ele. Então, é uma situação bastante séria nesse caso, viu, Fernando? Você tem razão para isso. E aí, a pergunta é como se proteger. Então,
basicamente, nesse caso, se a gente pudesse resumir, desconfie. Desconfie de promoções, desconfie de pessoas que você não conhece, que estão conversando com você. Se você não encontrou a pessoa pessoalmente ou não sabe exatamente quem ela é, né, desconfie nesse caso. Então, ofertas de emprego, ofertas de bolsa de estudo que não estão muito fora da realidade, produtos que estão com preços muito baratos também, tudo isso são questões que devem levar o adolescente a desconfiar, né? E não passar. A gente vai continuar com essas dicas aí, Gilberto. 11h33, já estamos de volta. CBN Tecnologia desta quarta, a gente fala dos golpes que são direcionados aos jovens, aos adolescentes, que cada vez mais estão na frente das telas. Gilberto já dava algumas dicas agora de prevenção, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Basicamente, a gente estava comentando sobre um resumo dessa questão de como se proteger e desconfiar, né? Então, desconfiar de mensagens de pessoas que você não conhece, que querem se aproximar de você, mensagens com ofertas muito mirabolantes, de preços muito baratos, de produtos que você sabe que são produtos caros, ofertas de emprego, ofertas de bolsa de estudos também completamente fora da realidade. Então, isso são questões que o adolescente deve imediatamente ligar o sinal de alerta lá e saber exatamente qual é a pessoa, quem é a pessoa do outro lado que está tentando fazer essa proposta ou induzindo o adolescente a clicar em algum link ou abrir algum arquivo. Olha, eu tenho um ouvinte aqui, nosso, falando sobre o filho, né? O Giovanni, ele disse, eu já tive que cancelar um cartão porque o meu filho não soube identificar que se tratava de uma compra que estava sendo feita com o cartão. Talvez, olha, eu não sei se é uma sugestão, mas no celular da minha filha, por exemplo, eu não habilito cartão nenhum. Essa é uma boa sugestão, viu, Fernando? A gente pensa de não ter métodos de compra no celular, né? E aí, com isso, realmente reduz bastante o risco de você ter inadvertidamente uma compra, né, feita com o seu cartão. Também é interessante limitar um pouco ou ter um controle sobre que tipo de foto ou que tipo de arquivo está armazenado no celular. Isso também é um interesse dos golpistas, né? Isso. Tem uma ouvinte nossa, ela não é golpe para adolescente, ela caiu, né? Na verdade, ela caiu não, ela não fala de golpe não, mas de uma situação inusitada que ela viveu e ela perguntando o que pode ter acontecido. Ela é moradora de Jardim Camburi, é ouvinte assídua, viu, do Tecnologia, que está dando parabéns pelos 14 obrigado. anos. E ela diz que o equipamento dela é um iPhone. E ela precisou de capturar com QR Code uma entidade religiosa, ela ia fazer uma oferta. Só que ela foi direcionada, pasmem, para um site de vídeos eróticos. Ela disse que tentou mais uma vez, caiu no mesmo site. E depois de alguns dias apareceu uma mensagem que o iPhone dela tinha sido invadido. Isso é possível com leitura de QR Code? É possível, isso é um golpe comum, já foi até mais comum quando tínhamos aquelas lives, né, na época, no auge da pandemia, quando tínhamos aquelas lives dos artistas que pediam doação para alguma instituição religiosa, por exemplo, e aparecia um QR Code na tela. Os golpistas, eles faziam uma cópia daquele vídeo e colocavam um QR Code falso sobre o QR Code verdadeiro. Então as pessoas achavam que estavam assistindo a live, mas na verdade quando liam aquele QR Code num site ou lá na live e tentavam fazer a doação, por exemplo, elas eram direcionadas para um site completamente falso e as doações não iam para quem era de direito, iam para uma conta corrente de um laranja que tinha que o golpista tinha o controle sobre essa conta corrente. Então é possível sim, né? Assim, primeiro a questão de um QR Code falso estar posicionado num site ou numa live, e depois esse link onde ela foi desviada pode ser um link malicioso que, através do link, infectou o celular dela. Pode acontecer. Ótimo. Então, que ficam algumas dicas. Se você também tem perguntas e sugestões, 992994297. Vamos para alguns dos nossos destaques do Viralizou? Viralizou. WhatsApp, Gilberto. Vamos lá, WhatsApp. O WhatsApp testa uma função nova, super interessante, em São Paulo. Então, entramos aí na rota de beta testers aí do WhatsApp. A função nova é um catálogo de lojas e comércios, né, e serviços próximos do usuário. Então, através do WhatsApp agora, nessa função específica para usuários de São Paulo, através da localização do celular,
o WhatsApp vai poder criar tipo como se fosse uma páginas amarelas, com serviços de lojas, comércios e outros ambientes de venda, né, que estão próximos do usuário. São Paulo foi a primeira do mundo a receber esse tipo de função, que está em teste, né, no mensageiro instantâneo para isso. Então, segundo o WhatsApp, ele vai incluir nessa páginas amarelas, nesse site de páginas amarelas, milhares de empresas, ainda bairros, restrito a bairros do centro da capital da cidade de São Paulo, né? Outras cidades de outros países vão ser incluídas nesse teste também nos próximos meses, né? E aí agora estamos esperando como é que isso vai funcionar, né? E depois como é que isso vai chegar a outras cidades do Brasil, né? E do mundo também. Então, o WhatsApp até fala lá que vai incluir padarias, restaurantes, lojas, oficinas e várias outras empresas, né, que prestam serviço para que o usuário consiga identificar próximo a ele quem tem está oferecendo esse tipo de produto ou serviço. Bem interessante. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi um levantamento da Serasa, que constatou que a cada 8 segundos um brasileiro sofre uma tentativa de fraude, né? Eles identificaram que dos primeiros 6 meses de 2021 foram registrados mais de 1.900.000 tentativas de golpe, um crescimento de 15%, né, quase 16%, em relação a 2020, e esse foi o pior índice registrado desde 2011. Então, veja que os atacantes adotaram a questão digital, já que por causa da pandemia, o aumento no uso da internet pelo brasileiro, para aplicar esse tipo de golpe. E, por último, uma notícia que talvez não agrade muito ao pessoal do YouTube, né? O TikTok já tinha ultrapassado, né, o YouTube em alguns outros locais do mundo, agora também ultrapassou a quantidade de horas que os usuários ficam conectados no TikTok do YouTube. Então, o YouTube já está em segundo lugar no número de horas que os usuários ficam assistindo vídeos no TikTok. Ainda, o YouTube ainda tem a maior quantidade de usuários, né, mas o TikTok ganha no tempo que cada um passa vendo os vídeos lá. Né? É a nova geração, né, Gilberto? Exatamente, né? Acho que o TikTok acertou em cheio lá nessa questão de vídeos curtos, que, né, fica mais fácil, né? O consumo é mais rápido. É como se fosse também as mensagens do Twitter, né? Que são mensagens só de 140 caracteres, mensagens menores. Acho que na velocidade do dia a dia ninguém está interessado em gastar tempo nisso. Até a gente vê outras coisas, por exemplo, aquela função do WhatsApp de acelerar o áudio, né? Também por uma questão de as pessoas não querem ficar ouvindo o áudio por muito tempo, né? Querem consumir rapidamente a informação. Por fim, tem uma pergunta aqui do Fernando, não é sobre golpe de adolescente, mas ele diz o seguinte: todas as vezes que ele vai ao Google, por exemplo, né, fazer a busca por um produto, tem sempre uma oferta que é muito barata, né? É visível, né, ver, e ele diz o seguinte: caberia ao Google fazer essa triagem daquilo que é confiável ou não? Ou o Procon, por exemplo, acionar o Google? Então, isso, assim, o Google, na verdade, ele é um anúncio, ele é só um veículo, então ele não tem, basicamente, que fazer a checagem se aquilo é verdadeiro ou não, né? Pelo menos uma checagem profunda disso. Até eles têm alguns tipos de filtros, mas não tem uma checagem profunda dessa situação. O Procon talvez, mas o Procon ele atua basicamente em denúncias, né? Se alguém faz uma denúncia, ele vai lá e faz uma análise se aquele anúncio, aquele produto é falso ou não em relação a isso. Então, por isso tem que tomar bastante cuidado, a gente não deve confiar, né, cegamente em tudo que a gente vê anunciado lá na internet. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelos 14 anos do CBN Tecnologia e até sexta próxima. Exatamente. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um prazer e uma honra estar aqui fazendo parte aí da equipe. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.